Olá, concurseiro, olá, concurseira, seja muito bem-vindo ao CDF Concurso. Eu sou a professora Marilene Matos, de Direito do Consumidor. Feita essa breve apresentação, o nosso assunto de hoje é quando a pessoa jurídica é considerada consumidora para fins de proteção do Código de Defesa do Consumidor. Por que isso é importante? Bom, essa questão é muito cobrada em concurso público, gerou diversas controvérsias ao longo de todo o desenvolvimento do direito do consumidor, e a gente vai ver qual é a solução adotada hoje, ok? Me acompanhe aqui, por favor. O nosso tema, então, é quando a pessoa jurídica é considerada consumidora, certo? Tá, antes disso, deixa eu te fazer uma breve introdução de como que surgiu esse direito do consumidor. O direito do consumidor foi a culminância de movimentos, de movimentos históricos, cujo ponto principal, cujo ponto mais alto foi a industrialização e o período pós-Segunda Guerra Mundial. Por que esses períodos influenciaram tanto o direito do consumidor? Porque houve uma alteração drástica na forma de produção e de consumo, alteração essa que colocou o consumidor como um sujeito extremamente vulnerável frente a um fornecedor muito poderoso. Vamos ver como que isso transcorreu. Me acompanha aqui. Então, o pressuposto fundamental que norteou os trabalhos do Constituinte quanto ao direito do consumidor foi tendo em vista essa fragilidade do consumidor. Eu te explico como que essa fragilidade ocorreu. Essa alteração que eu mencionei, cujo ponto de culminância foi com o período pós-industrialização, foi relativa a um aumento drástico da produção e do consumo. Com essa mudança no volume da produção, antes a produção era feita de forma mais artesanal, as relações de consumo eram bilaterais, e ela passou a ser massificada e impessoalizada, tá certo? Me acompanha aqui. Antes da Revolução Industrial, você sempre lembra que sempre liga com as máquinas, né? O surgimento das máquinas industriais. Essas máquinas fizeram um volume de produção aumentar muito rápido. Então, a produção de artesanal, ela passou a ser massificada, certo? Ela passou a ser massificada, as relações eram bilaterais e passaram a ser impessoalizadas. O que passou a ocorrer? Antes, o consumidor conhecia o fornecedor que estava lhe vendendo aquele produto, né? Antes, tinha muita produção, inclusive doméstica, né? As pessoas produziam pano em casa, tecido em casa, produziam o óleo que ela ia consumir, ela produzia em casa, às vezes produzia sabão. Isso passou a praticamente não ocorrer mais. Passou a ser toda a produção, toda a fonte da produção passou a vir dos grandes comércios, grandes indústrias. Com isso aí o poder do fornecedor era muito grande em relação ao consumidor. Todo esse contexto histórico fez com que surgissem movimentos de defesa do consumidor, movimentos esses que atuaram nos trabalhos da Constituinte de 88. A partir disso, o Constituinte de 88 inseriu dispositivos na Constituição Federal, dispositivos protetivos do consumidor. De que dispositivos foram esses? Foi colocar a colocação do direito do consumidor entre os direitos fundamentais, né, colocando o Estado como obrigado a promover uma defesa do consumidor. E, além disso, no ato das disposições constitucionais transitórias, havia um dispositivo que obrigava a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor. Ok? Sempre partindo desse pressuposto de um consumidor como sujeito vulnerável, frágil e tendo a relação de consumo desequilibrada, pendendo para sendo mais favorável ao fornecedor. Vamos prosseguir aqui. Então, diante desse quadro, se viu a necessidade de reequilibrar uma situação que se tornou desigual. Tá? Daí vem a necessidade de se compreender o alcance do conceito de consumidor, porque o consumidor vai ser o sujeito das normas protetivas do CDC, não é isso? Então, vamos ver aqui. É necessário compreender de forma aprofundada o alcance do conceito legal de consumidor, né? Esse conceito legal ele tem uma conformação que ela vai além do que o CDC prescreve, além da lei. A gente vai ver que essa disciplina, defesa do consumidor, ela é muito pautada pelas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Essa é a conformação jurisprudencial do direito do consumidor. Então, além da conformação legal, né, que é o CDC,
Vamos ter a conformação doutrinária, que são os estudiosos, né? Os autores em geral, estudiosos do CDC, né? Da defesa do consumidor, e por fim a jurisprudência, né? Que é as decisões, que são, né? São as decisões do STJ, né? Principalmente. O STJ vai pautar muito os institutos do direito do consumidor. Tá certo? Então, os concursos, em geral, eles cobram não só o que está na lei, né, no CDC, mas o que os estudiosos entendem e o que o STJ aplica. Vamos ver aqui. Então, quem é o consumidor? Quem é essa figura chamada de consumidor que vai merecer a proteção do CDC? Vamos ver. Vários questionamentos surgiram quanto à figura do consumidor. A pessoa jurídica que adquire bens e serviços para comercialização, ela pode ser consumidora? A empresa que contrata arquiteto para desenhar a fachada é consumidor? É protegida pelo CDC? São questões que surgiram, né? São questões que surgiram. Aqui tem para você memorizar a determinação, né, do ADCT, do artigo 48, do Ato das Disposições Constitucionais da Constituição Federal, né, que obrigou a elaboração de um CDC. De um Código de Defesa do Consumidor. Esse CDC foi elaborado em 1990. E aí a gente vai ter a definição legal do que vem a ser consumidor. Artigo 2º diz o quê? Que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, tá? Tá aqui o conceito legal de consumidor. De consumidor. Então, de cara, você vai perceber o quê? Que o consumidor, além de ser a pessoa física, né, que é o mais comum, a gente está acostumado a pensar no consumidor, a gente pensa numa pessoa física e vai no supermercado, adquire determinado bem. Mas o artigo 2º já deixa claro que a pessoa jurídica também é consumidora, né? E o que mais que o código diz? Que consumidor é a pessoa que adquire ou utiliza. Isso quer dizer o quê? Que se eu recebo um presente e utilizo aquele presente, eu também sou consumidora. Não necessariamente eu paguei por ele. Ou se eu compro um determinado bem, eu como consumidora, para uso da minha família, também quem usar na família é considerado consumidor, tá certo? Até aqui, tranquilo. Então vamos ver onde é que pega nesse conceito legal de consumidor. Consumidor é uma pessoa natural ou jurídica que adquire produto ou contrata serviço, né? Os serviços também são abrangidos pelo CDC, que utiliza produto ou serviço, destinatário final do produto ou serviço. E aqui eu vou fazer até um asterisco para você lembrar que a expressão destinatário final é fonte de controvérsias jurídicas que perduraram um tempo razoável, né? A gente vai ver que a partir disso aí foram construídas teorias para explicar a pessoa jurídica como consumidora, ok? A partir do conceito legal que a gente viu no artigo 2º. Vamos prosseguir. Aqui tem um esqueminha para você visualizar melhor e memorizar, né? Que diz que o consumidor é pessoa natural ou jurídica, né? Quanto a isso, tranquilo. Que utiliza produto ou serviço, tranquilo. Que adquire produto ou serviço, tranquilo, né? Esse adquire aqui é aquela aquisição direta, né? Consumidor direto. Que utiliza, vou colocar aqui para você lembrar, é o caso de um presente, né? Ou de uma família, um membro da família comprou, os outros utilizam. E todos eles são também considerados consumidores. E aqui vem o motivo da nossa controvérsia. Consumidor destinatário final do produto ou do serviço, tá? A gente vai ver que essa expressão destinatário final, ela gerou teorias, né? Teorias que vão ser esclarecidas agora. Vamos ver aqui. Alcance e implicações da expressão. O comerciante compra peças para serem empregadas no produto que irá vender, né? É uma das questões que foram geradas. É consumidor? O CDC alcança? Alcançado pelo CDC? Que são peças, né? A partir desses questionamentos, foram criadas duas teorias, né? Primeiro, a teoria finalista. O que quer dizer a teoria finalista? Quer dizer que ela vê a finalidade, né? A finalidade de quem está adquirindo um produto ou um serviço. E aí, para a teoria finalista, ela vai dizer que só é consumidor quem adquire, né, aquele produto ou aquele serviço para o uso final, como destinatário final, fático e econômico. Eu vou te dar um exemplo ilustrativo para você entender melhor o que quer dizer a teoria finalista. Eu vou no supermercado, compro um sabão em pó e uso em casa. Então, eu retirei aquele produto do mercado de consumo, eu sou a destinatária final e econômica daquele produto. Tranquilo? Vamos prosseguir aqui.
Essa é mais ou menos a essência, né, da teoria finalista. Vou colocar aqui para você lembrar. Exemplo: sabão em pó para uso em residência, tá? Então, nesse caso, para a teoria finalista, ela vê o consumidor como destinatário fático, né? Ou seja, aquele sabão vai para casa, né? E econômico. Por quê? Porque ele retira aquele produto do mercado de consumo, tá? Então, retirar o produto ou serviço do mercado de consumo, o efetivo consumo do bem pelo adquirente ou sua família. Aquele produto foi realmente consumido pelo consumidor ou sua família. Essa é a essência da teoria finalista, que por um tempo ela foi adotada nas decisões dos tribunais brasileiros, né, na justiça brasileira. Vamos seguir aqui. Eu trouxe um pensamento, né, dessa doutrinadora, porque ela é muito importante também, muito citada também nos concursos. É Cláudia Lima Marques. A gente vai ver rapidinho aqui o que é que ela fala sobre essa teoria finalista. Ela diz o seguinte: o destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo, aquele que coloca um fim na cadeia de produção, né? Lembrando do exemplo do sabão em pó, esse sabão em pó chegou ao final, ele foi para uma residência e dali ele saiu da cadeia de produção. E não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é consumidor final. E aqui a gente tem o grande pulo do gato, né? Para a teoria finalista, então, ela tem uma interpretação restritiva do conceito de consumidor. Nesse sentido, ela exclui a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica ela adquire o bem não né, em determinados casos, não para a cadeia final de produção, mas ela adquire o bem para ela empregar na produção dela e essa produção vai voltar para o mercado de consumo, seja em forma de produto, seja em forma de serviço. Vamos ver aqui. Então, aqui ele fala, né, ela está falando da pessoa jurídica, não é consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu para oferecê-lo, por sua vez, ao seu cliente, seu consumidor, utilizando no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da produção, tá? Essência da teoria finalista. Então, a teoria finalista, ela divide os bens, né, os bens do mercado de consumo em bens de produção e bens de consumo. Os bens de produção, eles são utilizados na cadeia produtiva, eles estão fora da proteção, né, essa operação ela está fora da proteção do CDC, né, a essência da teoria finalista, restritiva, tá? Prosseguindo aqui. Então, teoria finalista restringe o alcance da definição de consumidor, né, para fins de proteção, iguala a pessoa jurídica que adquire bens ou serviços para produzir outro bem ou serviço ao fornecedor, tá? Então, vamos supor aqui um exemplo de um escritório que contrata um arquiteto para desenhar a fachada, tá? Ele está contratando essa fachada com objetivo de lucro, é uma fachada para ser utilizada na cadeia de produção, né? Produção, no caso, de serviços. E aí, então, ele se iguala ao fornecedor, né, que seria o arquiteto profissional liberal, né? Ou, imaginando outro exemplo, ele compra móveis, né, para ser usado ali na produção dele, né, na captação de clientes, na atividade dele. Então, esses bens que ele adquiriu, o fornecedor que vendeu para ele, para essa teoria, ele está igualado a esse fornecedor. Prosseguindo aqui. Então, como ele está igualado, como é uma relação entre iguais, não existe motivos para gozar a protetividade do CDC por ser uma relação entre iguais. O CDC foi pensado para ser uma relação entre desiguais, entre partes diferentes, né? Prosseguindo. Crítica à teoria finalista. Ela exclui determinadas pessoas jurídicas que, na prática, elas são consideradas vulneráveis. É o freteiro, é aquele caminhoneiro que adquire um caminhão, que opera um caminhão para sua subsistência, uma costureira pequena que adquire insumos, né, que adquire tecidos de uma grande multinacional para a sua confecção e que, às vezes, ela nem tem condições de aferir as consequências daquele seu ato de consumo. Então, a crítica foi sendo feita a essa teoria por ela ser restritiva, por ela excluir a pessoa jurídica, digamos assim, que também é considerada vulnerável, tá? Aqui a gente vê, né, um pequeno armazém, né, um armazém ou né, uma quitanda, em que, apesar de ser uma pessoa jurídica, né, normalmente uma microempresa, ela apresenta vulnerabilidade, tá? Então, foi a grande crítica à teoria finalista. A teoria maximalista é uma teoria oposta à teoria finalista, no sentido de que ela é ampliativa do conceito de consumidor. Ela inclui a pessoa física, inclui a pessoa jurídica, não interessa a destinação do bem. Não interessa se a pessoa jurídica adquiriu o bem para ser aplicado na sua atividade econômica. Não importa a destinação do bem, ok? Importa que o bem que foi adquirido, né, basta a mera aquisição. Então, a teoria maximalista ela diz que o artigo 2º
fala em pessoa jurídica e não, então pouco importa a destinação do bem, tá certo? E não divide os bens adquiridos entre insumos, né, bens de produção e bens de consumo. É a diferença essencial para a teoria finalista. Vamos ver aqui. Então, ela tem um sentido oposto à teoria finalista. O consumidor é entendido de forma ampla, certo? Ampliativa. Inclui a pessoa jurídica independente do bem ser de consumo ou ser bem de produção. Para a teoria maximalista, basta a retirada do bem ou do serviço do mercado, tá? Retirou, não importa se vai reinseri-lo, né, ter lucro, já é considerado consumidor. Aqui eu vou te fazer um alerta importante. É o caso dos bens para revenda, né? Eu gosto de dar o exemplo do supermercado, que o dono do supermercado adquire, vamos imaginar aqui aqueles produtos industrializados, que ele não vai atuar em nada naquele produto, ele vai simplesmente colocar na prateleira e revender com lucro, certo? Nesses casos, as duas teorias entendem que não se aplica o CDC, tá? Aquisição de bens para revenda. Então, nesse caso aqui, é uma posição idêntica das duas teorias. Então, vou colocar aqui o exemplo, supermercado. Ok? Aqui não dá para se falar em insumo, né? Ele não aplicou aquele bem numa outra produção de outro bem para reinserir no mercado de consumo. Essa é a diferença. Vamos ver aqui. Tá, diante da injustiça da teoria finalista e diante da amplitude da teoria maximalista, criou-se, né, entre a doutrina e a jurisprudência, uma terceira opção. É uma teoria que é uma teoria intermediária entre a teoria finalista e a teoria maximalista. É a teoria finalista mitigada. A gente vai ver que traços são esses dessa teoria. Me acompanha aqui. Então, teoria finalista mitigada é uma construção doutrinária e jurisprudencial do STJ, né? Ela atenua a teoria finalista mitigada pura, para quê? Para incluir a pessoa jurídica. Ela inclui a pessoa desculpa aqui. Ela inclui a pessoa jurídica, tá? É uma concepção intermediária entre as duas teorias, tá? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? No caso, a teoria finalista mitigada, ela admite que a pessoa jurídica seja também abarcada pelas normas tratativas do CDC. Mas em todo e qualquer caso, não, de forma alguma. Ela só admite quando se verifica uma vulnerabilidade na prática daquela pessoa jurídica. Então, é o caso, né, que eu tinha mencionado aqui, do freiteiro, da pequena costureira, da pequena confecção, né, de microempresas que ostentam uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Qual é a diferença? É que enquanto a pessoa física e consumidora ela é sempre considerada vulnerável, sem interessar a condição dela financeira, ou econômica, ou cultural, a pessoa jurídica vai ter a vulnerabilidade aferida no caso concreto. Se ela for considerada vulnerável na análise do caso concreto, ela vai ser abarcada pelas normas protetivas do CDC. Caso isso não ocorra, ela não vai ser abarcada pelas normas. Ela vai poder invocar outro diploma, como o Código Civil, outras leis, mas não o CDC, tá? Vamos prosseguir aqui. A teoria finalista mitigada, então, ela considera não apenas a destinação do produto ou serviço adquirido, né? Ela analisa o vulto econômico do consumidor, tá? Se o consumidor é vulnerável. Se é vulnerável. Aqui eu coloquei o exemplo do caminhão, para você lembrar, né? Daquele caminhoneiro que tem um caminhão só, né? Caminhoneiro. Que ele vai ostentar uma certa fragilidade, né? Uma certa vulnerabilidade. Prosseguindo. Então, a teoria finalista mitigada, ela pressupõe a destinação final do produto ou do serviço, tá? De forma geral. Aí ela abre essa exceção para incluir a pessoa jurídica, desde que, no caso concreto, ela vá ostentar uma vulnerabilidade, fragilidade. Sempre dependendo de análise de quem, né? Do julgador, do juiz, quando ele for analisar aquele caso. Vou prosseguir aqui. Então, aqui, mais uma vez, a pessoa jurídica seria considerada consumidora desde que demonstre sua vulnerabilidade no caso em concreto, tá? Diferente da pessoa física, que sempre será considerada vulnerável. Então, vamos para as questões de prova para a gente entender melhor, para a gente fixar também esses conceitos. A empresa nunca pode ser considerada consumidora, vez que não ostenta vulnerabilidade. A gente viu que em determinados casos, né, microempresa, né, empresas pequenas, a depender do caso, ela vai ter vulnerabilidade. Então, torna a questão incorreta. Segunda questão. Consoante o que postula a corrente finalista ou subjetiva, o destinatário final é o destinatário fático,
pouco importando a destinação econômica do bem ou a finalidade lucrativa. Importa sim, tá? Porque para a teoria finalista não pode ter finalidade lucrativa, tá? E importa, tem que ser o destinatário final. Então se torna a questão incorreta. Outra questão. O critério a ser adotado para determinar a relação de consumo é o maximalista. E a gente viu que hoje adota-se a teoria finalista mitigada. Hoje é essa posição aceita, né, pelo STJ, pela doutrina. Desse modo, para se caracterizar como consumidor, a parte deve ser destinatária econômica final do bem ou do serviço. Então, quando a questão fala que foi adotada a corrente maximalista, ela erra, tá? Fica bem claro que hoje a posição adotada, né, aceita pelo STJ, é a posição finalista mitigada. Tá? Então, torna o gabarito incorreto. Mais uma questãozinha. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ou intermediário. Esse intermediário aqui é quem faz, né? Quem faz aquela ponte. Normalmente é o comerciante, né? Então, não é, é o destinatário final, não o intermediário, né? E torna o gabarito incorreto. Ok? Então, chegamos ao final aqui do nosso assunto. Eu te agradeço por me acompanhar até aqui. Peço que você acesse as nossas redes sociais, em que a gente vai estar sempre postando conteúdos atualizados, né, da nossa disciplina. No caso, meu Instagram é Prof. Marilene Matos. Então, muito obrigada e até a próxima.